Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Samu não joga mais esta época e agora o que fazer? O Porto tem só 2 pontas de lança, Moffi e Denis Gulo. Vamos analisar tudo. Ontem, nos comentários do vídeo de ontem, muita gente mostrava surpresa e até alguma dúvida se era mesmo verdade que eu estava a dizer que o Samu não ia jogar. De facto, não ia jogar mais esta época. É uma notícia que choca muito, apesar de ser um jogador um pouco polémico, o tal jogador de altos e baixos, mas que até estava a fazer a melhor época de sempre da carreira dele e também no Porto, e é um jogador essencial. Já vamos analisar tudo em relação a isso. Só antes de começarmos o vídeo também fazer aqui um pedido de desculpas, que eu ontem disse que o Francisco Moura era uma das possibilidades para jogar com o Nacional, mas realmente ele viu o cartão amarelo com o Sporting nesse tal penalti, já não chegava a ter feito o penalti, ainda viu o amarelo e ficou indisponível para o jogo seguinte. Parece que há esperanças de Martim Fernandes voltar, mas fica aqui também essa explicação, e agradecer também a toda a gente que comentou e que fez essa correção, muita gente a corrigir-me, e agradecer também as mensagens de todos. Já sabem que eu estou sempre atento aos comentários. E também já agora explicar, havia ontem pessoas que perguntavam qual era o tal vídeo que eu tinha referido de um youtuber espanhol que mostrava que o Sporting não tem razão nenhuma, que o balneário do Porto sempre teve aquelas imagens de conquistas do Porto desde setembro. Se vocês pesquisarem no YouTube por Tour Estádio do Dragão, vai-vos aparecer muitos vídeos precisamente com imagens dessas na parte do balneário visitante. O vídeo a que eu me refiro, eu tinha aqui anotado o nome, é precisamente do youtuber Regis World, o título do vídeo é qualquer coisa, não é Tour Porto, mas é qualquer coisa assim. Pesquisem por Regis World e vão encontrar esse youtuber. Esse foi o que foi citado na imprensa, mas há outros. Se pesquisarem por Tour, pelo Estádio do Dragão, há vários que provam isso. O Sporting, já agora também começa o vídeo por te perguntar o que é que achas de todo este choradinho do Sporting. É impressionante. O Sporting quer-nos fazer crer que perdeu porque o ar-condicionado não era possível regular, ou porque tinha imagens de jogadores do Porto a festejar títulos, quando essas imagens já estão lá desde setembro e nunca ninguém se queixou. Quando o próprio Sporting, penso que, eu não tenho bem a certeza, mas houve ali um ano qualquer em que houve uma polémica, tinha bastantes imagens que eu penso que era da claque, na entrada do balneário adversário, se não me engano. Eu tenho uma memória assim, também se alguém se lembrar exatamente do que era, pode também deixar nos comentários, mas penso que o Sporting já passou por isto. Eu acho que isto é natural também acontecer. O Porto justifica isto, porque é o caminho, faz parte do trajeto de quem vai visitar o museu e conhecer o estádio, e isso está aprovado nos tais vídeos. E o Sporting queixou-se de uma série de coisas que eu acho que ninguém perde um jogo por isso. Queixa-se de cortinas na parte da claque que não deixavam que o som chegasse tão alto. Se calhar foi por isso que os jogadores do Sporting não conseguiram jogar tanto, porque não conseguiam ouvir a claque ao longe. Enfim, é surreal. E eu acho interessante como há uma certa imprensa que nós já associamos historicamente, acho que todos os esportistas já conhecem, a imprensa que é associada ao Sporting, que seria o Jornal Record. O Jornal Record de hoje dedica várias páginas, e até no seu site também, a estes casos do Porto, como se fossem muito graves, como se fossem um caso de que o Sporting foi completamente roubado e perdeu por causa daquilo. Enfim, é realmente surreal a quantidade de queixas e comunicados que o Sporting tem emitido. O Porto diz que é um complexo de inferioridade da parte do Sporting. Eu acho que sim, acho que concordo realmente. É um complexo de inferioridade, não consegue ver as conquistas do Porto, achava que ia ganhar facilmente no Dragão, não sei porquê, ou melhor, sei porquê, a estratégia de Vilas Boas surtiu o mesmo efeito, dizer que o Sporting era favorito. Eles acreditaram nisso e aconteceu o que aconteceu. Até o Porto acaba por até ter um empate no final, que soube a derrota pela forma como foi o empate. Mas já vamos então analisar tudo. Primeiro pedir que deixes o like para dar uma força aqui ao canal e também para que o vídeo entregue para mais gente. Pedir que subscrevas o canal se ainda não subscreveste. Estamos quase a chegar por aqui à meta de 11 mil subscritores, somos quase 11 mil, portanto se puderes subscrever, ou até se conheces alguém, algum amigo, alguém que goste deste tipo de conteúdo que ainda não tenha subscrito, partilha com ele este vídeo e vamos lá chegar à meta de 11 mil, pode ser já hoje, e depois temos outra meta maior que será de 15 mil, mas estamos quase a chegar aos 11 mil subscritores. E depois também pedir, como é costume aqui, que deixes o hype. Vamos tentar ser o primeiro canal do Porto na história do YouTube a chegar ao primeiro lugar do top 100 do hype do YouTube. Já ficamos em terceiro, está na comunidade lá, eu deixei lá o print, depois se quiserem ver, está lá confirmado que ficamos em terceiro, ficamos muito perto a semana passada, e vamos ver se é hoje. O vídeo de ontem também está com bastante hype, vamos ver se conseguimos chegar ao primeiro lugar. Eu confesso que eu não entendo muito bem como é que funciona a classificação, penso que é quanto mais pequeno o canal for,
mais probabilidade tem do hype o colocar mais em cima. De qualquer forma, já chegamos a terceiro, portanto, quem chega a terceiro consegue chegar a primeiro. Aliás, um pouco a imagem do que aconteceu ano passado, que o Porto ficou em terceiro no campeonato e este ano está em primeiro e com grandes perspectivas de ganhar muita coisa, embora com alguns problemas bastante graves esta semana, a baixa do Samu, e podemos começar já o vídeo por aí. O Samu não joga mais esta época. O Samu, penso que isto também já era previsível, o próprio De Jong também passou por isto. Penso que não vai já decidir se é operado ou não, ele vai ouvir vários especialistas. Parece que ele vai ainda tentar ali durante umas semanas ver se recupera ou se melhora sem ser operado, mas nesses casos, ao que parece, é muito raro isso acontecer. O Porto já deu conta também à seleção da Espanha que seria difícil ele estar no Mundial. A imprensa espanhola também não ajuda. Sabemos que o Samu, como dizemos aqui muitas vezes, é um jogador muito emocional, ele também é um jovem, mas aliás, se vocês virem o post dele, em que ele mostra uma foto a preto e branco nas redes sociais, a dizer que é o momento mais difícil da carreira dele, e a forma como ele descreve a situação mostra um grande sofrimento do jogador, mas os jornais espanhóis já deram a sentença: Samu fora do Mundial. Isto correu a imprensa toda espanhola. Isso com certeza não ajuda. Com certeza o jogador deve estar a passar por uma situação muito complicada. É mais um motivo para o Porto dedicar os títulos ao Samu, mas atenção que agora o Porto fica com o plantel encurtado para competir nas várias competições em que está, nas várias frentes. O Porto já não pode inscrever mais nenhum ponta de lança na Liga Europa, mesmo da equipa B. Houve muita gente ontem que sugeria nos comentários inscrever um jogador da equipa B. Não há essa possibilidade, portanto está de parte. O Porto vai ter que jogar na Liga Europa com os dois pontas de lança que tem, o Mofi e o Denis Gul. E depois, como eu já tenho dito aqui muitas vezes, com o Mora e um Borja Sainz, que até podem fazer aquela posição, embora não seja a posição de origem deles. Portanto, na Liga Europa está fechado. Agora, no campeonato e na taça, o Porto ainda pode ir buscar ou à equipa B ou ao mercado livre de jogadores. Sabemos que dois pontas de lança em princípio até chega, mas sabemos que o Farioli é exigente e não foi por acaso que o Porto, no mercado de janeiro, foi buscar o Mofi. É porque o Farioli tinha essa prioridade de ter 3 pontas de lança. Na altura muita gente criticou que o Porto ia ficar com o excesso de opções, e ainda bem que o fez, porque senão agora a lesão do Samu ficaríamos apenas com o Denis Gul, ia ficar muito curto. E por acaso o Porto também tem sorte que o Mofi é um ponta de lança com características parecidas com as de Samu, algo que parece melhor tecnicamente, mais evoluído tecnicamente para vir buscar jogo atrás, como o Farioli tanto gosta. E aproveitando este ponto aqui de vir buscar jogo atrás, também já descartar aqui uma possibilidade que eu também gosto, vejo com bons olhos, do Mora jogar a segundo avançado. Muita gente tem comentado que o Mora deveria ser a opção, a segundo avançado, ou melhor, a falso 9, não a segundo avançado, ponta de lança, mas falso 9. Eu acho que esta solução seria ótima, até no esquema de Farioli faz sentido, em que os extremos depois apareceriam mais por dentro. Eu lembro, por exemplo, o Willian Gomes, que pressiona muito o guarda-redes, o próprio Borja Sainz também tem muita tendência de ir para dentro, e seria interessante o Mora que vem buscar a bola lá atrás, fazendo esses tais movimentos do Samu. Só que o Mora não é propriamente jogador para vir da frente para trás buscar a bola. Eu acho que o Mora ia ser mais uma vez trabalhado para mudar as suas características. O Mora já foi demasiado trabalhado no meio campo para alterar as suas características. Agora, o que parece, conta como extremo para Farioli, pelo que vimos no jogo com o Sporting, e o Mora, a segunda avança, ou melhor, a falso 9, iria outra vez passar por umas mudanças ali táticas, por uma transformação que para um jogador de 18 anos, com o talento que ele tem, começa a ser demasiadas transformações. Eu acho que o Mora tem que jogar com liberdade no ataque, independentemente se é falso 9, se é extremo, se é médio. Farioli infelizmente não contempla essa liberdade para nenhum jogador do 11 dele, e é por isso que o Mora, acho que infelizmente nunca vai ser um titularíssimo desta equipa, mesmo que o Porto esteja com falta de pontas de lança. Só se for mesmo uma necessidade assim muito grande de colocar a Mora à ponta de lança. O Porto até na Taça da Liga, por exemplo, jogou com o Caramó a ponta de lança. Pode ser aqui outra possibilidade também, não coloco de parte. Eu penso que o Porto ainda não tem clube para o Caramó, ele que estava na lista de transferências. Pode o Porto aqui anular a transferência dele e ficar com mais uma opção para a ponta de lança. Ele fez um jogo lamentável, péssimo na Taça da Liga, mas também era com os suplentes todos, e era um jogo em que a equipa não estava motivada. Até o Pablo Rosário e o Varela fizeram vários erros, foi um jogo muito mau, em que o Caramó até foi dos piores, fora da posição dele, mas mostrou que pode jogar a ponta de lança. E se ele conseguir realmente ter algum rendimento, ele até tem também essa tal força física que o Farioli valoriza num ponta de lança. Eu tenho muitas dúvidas e também pergunto a ti, quem é que achas que vai ser o ponta de lança no jogo com o Nacional? Sei que o Denis Gul é o que está há mais tempo no Porto, seria hierarquicamente, faria sentido que fosse ele a jogar, mas sabemos que o Mofi é o jogador da confiança de Farioli e agora tem uma oportunidade de ouro. Nós já tínhamos colocado aqui a possibilidade dele roubar a titularidade ao Samu, então agora tem um caminho aberto para jogar. Eu acho sinceramente que a única possibilidade do Mofi não ser já titular é ele não estar em boa forma física. Sabemos que ele não se estreou contra o Sporting, há aqui suspeitas
não há confirmações. Na imprensa fala-se muito que o Mofi pode não estar nas melhores condições físicas. Isso é um bocado de especulação. Sabemos que ele já não joga há muito tempo, mas sabemos também que o Farioli consegue recuperar os jogadores rápido e, sendo um jogador da confiança dele, tem aqui caminho aberto, eu acho, para ser titular no Porto. A dúvida fica só para o jogo com o Nacional pela questão de se ele já estará bem fisicamente ou não. E já agora continuando com o assunto Mora, eu gostava aqui de analisar um bocado melhor aquela atuação do Mora a extremo esquerdo, e eu vi muita gente a comentar, e também agradecer os comentários que deixam sempre no vídeo e que tornam sempre o vídeo mais rico, sobre o Mora jogar a extremo, nunca ter jogado nessa posição, é a primeira volta inteira, quando o Porto até só tinha 3 extremos, e agora que tem o Pietuzewski, Farioli decidiu lançar o Mora a extremo esquerdo em vez do Pietuzewski. Eu acho que isto tem aqui uma leitura um pouco mais complexa. Eu acho que o Farioli no jogo com o Sporting quis 2 coisas. A primeira foi utilizar um extremo que fosse mais fiável defensivamente. Sabemos que o Farioli é muito estratégico. Eu acho que o Farioli gosta muito deste lado, de analisar o jogo como sendo sempre, cada jogo diferente, analisa muito o adversário, e naquele jogo ele queria acima de tudo um extremo que defendesse bem. Com o Borja Sainz a sair, ele acaba por optar pelo Rodrigo Mora, porque o Pietuzewski, com os seus 17 anos, um extremo muito explosivo, poderia falhar um pouco defensivamente. Sabemos que este Rodrigo Mora, desta época, transformado por Farioli, defende muito bem, e portanto acho que foi o primeiro objetivo foi esse. O segundo ponto, que eu acho que não é deitar fora aqui, é o tal problema que eu tenho falado muito, que Farioli tem agora com este plantel muito, muito extenso, que é manter os jogadores motivados. Manter os jogadores na mão, como eu costumo dizer aqui, que ele tem os jogadores na mão, mas cada vez mais é difícil porque tem muitos jogadores a lutar pela titularidade e a sentirem-se titulares. Eu acho que ele não vai conseguir manter até ao fim da época esse sentimento, mas acho que a entrada do Mora também tem a ver com isso. A partir do momento em que ele lança Fofana no lugar de Gabri Veiga, a substituição direta, que sempre foi durante a época inteira, sai Gabri Veiga, entra Mora, ele passou uma mensagem a este jogador que foi: nunca mais jogas, porque tu já não jogavas muito, eras sempre segunda opção, às vezes terceira. No jogo com o Casa Pia nem sequer contei contigo, e agora até o Fofana, que era para ser o suplente de Frollo, já te roubou o lugar. E acho que Farioli também tenta passar esta mensagem a Mora de que, ok, o Fofana até pode contar como no teu lugar a médio, mas tu vais para extremo. E aqui Farioli acho que passa também essa mensagem. Há ainda um terceiro ponto que não deixa de ser interessante e que Farioli nos dá aqui uma pista sobre o que vai acontecer na Liga Europa, que é, na Liga Europa ele não vai contar com Pietuzewski e poderá contar com o Mora em vez de Pietuzewski. Pode ser também este o plano de Farioli para a Liga Europa. Mora ser o extremo esquerdo do Porto na ausência de Pietuzewski. Portanto, acho que foi uma conjugação destes 3 fatores que fizeram com que o Mora jogasse a extremo pela primeira vez e que se revelou uma aposta muito acertada, porque a entrada dele acaba por fazer toda a diferença. Além de desequilibrar muito o jogo, acabou por estar na origem do golo do Fofana. Fofana, que marcou o golo na sua estreia. Hoje vi há vários ilustres do Porto que marcaram na estreia, grandes jogadores que fizeram grandes carreiras. Para mim há uma grande expectativa em relação ao Fofana. Acho que ele pode ser um jogador muito decisivo neste Porto e que vem trazer muita qualidade. Eu quase que aposto que ele já vem com a titularidade no jogo com o Nacional. É sempre difícil prever o 11, ainda por cima agora que o Porto está com tantas lesões. Mas acho que o Fofana vai ser Fofana. O meio campo do Porto vai ser Fofana, Frollo e Pablo Rosário. Acho que não vai fugir muito disto. O Pablo Rosário já deve estar apto para jogar com o Nacional. Acredito que joguem os 3 até. Ontem havia pessoas que comentavam que além do Moura, o Varela também estava suspenso, mas penso que não. O Varela não viu o amarelo, pelo que me apercebi no jogo com o Sporting. Portanto, o Varela está disponível. O que até me levanta aqui uma questão um bocado estranha: como é que a gestão que o Farioli fez no pré-jogo com o Sporting não fez muito sentido, porque se Varela estava à bica para levar o 5º amarelo, jogou arriscando não poder jogar contra o Sporting, jogando depois novamente com o Sporting. Pensei mesmo que era Pablo Rosário que ia jogar, mas ao que parece também teve muito a ver com o problema físico do Pablo Rosário. O Varela acaba por fazer um grande jogo, mas lá está, esta luta Varela-Pablo Rosário é uma das lutas que pode aqui minar um bocado a confiança do balneário, porque Farioli tem que manter os 2 motivados, são os 2 da mesma posição, sentem-se os 2 como titulares e os 2 jogam muito. É complicado aqui decidir quem é que joga de jogo para jogo. Eu acho que não é viável estar sempre a rodar a equipa todos os jogos, porque isso afeta muito, pode afetar os mecanismos da equipa. Depois, em relação ao Kiwior, eu ontem tinha levantado aqui a suspeita. O Porto normalmente é muito conservador nas primeiras informações que dá sobre os jogadores lesionados. Ao que tudo indicava, Kiwior só falhava o jogo com o Nacional, mas agora já há mais pormenores. Ainda não foi confirmado de todo o tempo que ele vai ficar parado, mas já nos confirmaram que Rio Ave e provavelmente Arouca também já não contam para o Kiwior. Ou seja, são 3 jogos sem Kiwior.
Eu quase que arriscaria dizer que eram 3 jogos sem o melhor central do Campeonato Português, mas já sabem que a minha opinião em relação ao melhor central do Campeonato Português não é para o Kiwior, é para o Bednarek, que acho que fez uma exibição brutal. E hoje vi as estatísticas dele no jogo com o Sporting. Ele praticamente não falhou nenhum lance aéreo, nem pelo chão, todas as interseções perfeitas, não falhou nenhum passe. Ele tem realmente estatísticas brutais e depois ainda tem toda aquela liderança, como dizia o Bruno Alves na entrevista que ele deu ontem, que eu dava conta aqui, de que o Porto tem um líder silencioso, que seria o Tiago Silva, e que tem um líder que é mais pela atitude que ele tem, que impõe a sua liderança, que é o Bednarek, que realmente é um jogador fantástico, não tem a braçadeira, mas está a fazer um campeonato, ou melhor, uma época brutal. Ele que passou meio despercebido a carreira toda até aos 29 anos, e o Porto vem aqui descobrir uma joia, um jogador que está no seu melhor momento, e que é a grande figura deste Porto. Este Porto que tem jogadores, acho que quase todos os jogadores deste plantel já tiveram altos e baixos esta época, e o Bednarek acho que é o único que eu me lembro assim que não passou por nenhuma parte baixa na época, esteve sempre em alta e continua a ser um jogador muito importante do Porto, decisivo. Claro que o Kiwior também é, assim como o Tiago Silva. Agora vamos ter dupla Bednarek e Tiago Silva no jogo com o Nacional. Esperemos que mais nada aconteça, porque senão vamos ter que ter Prepich. O problema do Prepich é que ele é muito jovem, pode cometer mais erros, embora ele também tenha uma qualidade inegável, e foi um jogador que acabou por ficar tapado também por causa de culpa desse todo esse investimento no plantel. Realmente muita qualidade, depois fica complicado. Em relação ao lateral esquerda, parece que sobra só o Zaidu para jogar com o Nacional. Eu hoje via notícias de que o Martim Fernandes está a tentar gerir para jogar com o Nacional. Começo a ficar preocupado com isto. Eu acho preferível o Porto jogar com o Zaidu. Eu sei que o Zaidu pode não estar na melhor forma física, mas acho que jogar novamente Martim Fernandes outra vez com o problema no pé pode agravar. Eu não estou a entender muito bem. Eu também não entendo, enfim, não sou médico, mas não estou a entender muito bem como é que um jogador pode estar a jogar com dores os jogos todos e sempre em gestão para o jogo seguinte. Algum dia pode correr mal, e acho que o Porto deveria aqui salvaguardar o jogador, ainda por cima para jogar lateral esquerdo. Nem é a posição de origem dele. Eu não gosto muito de ver o Martim Fernandes do lado esquerdo, embora admita que ele está realmente em grande forma. Gosto mais de ver o lado direito, portanto acho que não vale a pena arriscar com o Martim. Eu jogaria com o Zaidu do lado esquerdo, mas isto aqui o Farioli é que sabe, e ainda vamos ter mais pistas até domingo para perceber quem é que vai jogar ou não. Ainda é cedo também para perceber quem é que vai jogar. Eu hoje, por acaso, falava com um amigo meu, e há uma teoria que estávamos aqui a tentar desenvolver e que te pergunto a ti também se concordas, que tem a ver com o número de treinos que o Porto fez antes do jogo com o Sporting. O Porto tem tido já há muito tempo um calendário com 2 jogos por semana. E neste jogo com o Sporting, o próprio Farioli falou disso na conferência antes do jogo, o Porto já nem estava habituado a ter uma semana inteira de preparação. Ora, neste jogo com o Sporting voltaram as lesões. 3 lesões, ainda por cima graves, porque são de 3 jogadores essenciais do plantel. O Samu, titular da frente, do ataque. Kiwior, o central também, que é sempre titular, lateral esquerdo ou central do lado esquerdo, muito importante, um dos melhores jogadores da equipa. E o Martim, que tem vindo também crescendo e ser um jogador decisivo. Tantas lesões musculares, numa época em que o Porto tem um número acima do normal de lesões, estas lesões já não aconteciam há algum tempo. E a pergunta que nós deixamos aqui no ar, e que também perguntar-te se concordas com isto, se não terá a ver intensidade a mais dos treinos do Porto. Será que Farioli não baixou, ou melhor, baixou o nível, terá baixado a intensidade dos treinos por causa do excesso de jogos, e agora, como houve menos jogos, aumentou a intensidade e as lesões voltaram? Acho esta teoria muito possível. Sabemos que o Porto no início da época era quando era mais rolo compressor, que até é o tal futebol que os adeptos suspiramos todos, saudades desse futebol, e nessa altura o Porto teve muitas lesões. Será que não está intimamente ligado pelo facto do Porto voltar a ter um alívio no calendário e ter aumentado a carga dos treinos? O que é certo é que é muito estranho, é muito azar, esta época está a ser muito azarenta nesse sentido. Não me lembro, e este Porto é histórico em todos os sentidos, não me lembro de ver um Porto com números tão bons. Aliás, bateu vários recordes antes da derrota com o Casa Pia. Não me lembro de ver o Porto a contratar tantos jogadores e a ter tanta qualidade no plantel, e isto aqui também teve a ver com o maior mercado de transferências de sempre. E também não me lembro de algumas coisas negativas, não me lembro de um Porto com tantas lesões numa época. Pode ser atribuído ao azar, não sei se é só azar, mas realmente ter Luke de Jong e Samu lesionados os dois com uma lesão igual, ter agora Kiwior com uma lesão muscular. É verdade que o Farioli justificou com o facto do jogador já não jogar
há 2 anos com tanta regularidade. Ainda assim ele tinha sido descansado no jogo com o Casa Pia. Ter o Martim Fernandes também parece que está sempre a recair numa certa lesão que tem ali no pé. Já quase todos os jogadores passaram por lesões esta época. Realmente está a ser uma época complicada nesse sentido. Felizmente o Porto tem um plantel com muita profundidade e nem tudo são más notícias. Por exemplo, eu hoje via o Neon Pérez já treina ou já corre, parece que já faz ali qualquer coisa no treino. Ele próprio postou nas redes sociais a dizer que está muito próximo do regresso. É uma excelente notícia, um jogador que teve muito tempo parado. Daria muito jeito se o Neon Pérez recuperasse mesmo esta semana, mas acho que não, ainda vai estar mais uns meses parado, mas a dar sinais de melhoria. Nem tudo são más notícias, mas sempre que vemos uma lesão assim é chocante. E o Samu, como eu digo, apesar de ser um jogador que teve momentos muito bons, estava a fazer a melhor época da carreira dele, tinha essa ambição de jogar o Mundial, mas apesar de ter alguns adeptos que não gostam muito do estilo dele, é uma notícia que choca toda a gente, porque é um dos titularíssimos desta equipa. Não sabíamos ainda se o Mofi ia ou não fazer-lhe frente na luta pela titularidade, mas para já não havia pistas sobre isso. Era Samu o titular, o dono dali da frente do ataque. É uma perda muito grande, sabendo nós que Farioli valoriza tanto ter 3 pontas de lança. Mas pronto, deixar toda a força para o Samu. Já ouvi muitas mensagens dos colegas dele, até do selecionador da Espanha. Vamos ver como é que vai correr. O Samu sabemos que também dedica-se muito, e também nisso é um jogador diferente, que se dedica muito nestas recuperações. Eu lembro naquele jogo com o Sporting, antes do jogo com o Sporting, quando foi na estreia do De Jong, o Samu estava lesionado e lembro-me que ele recuperou em tempo recorde. Ele estava muito focado para recuperar. Na altura até comentamos aqui, se quisesse ir lá rever o vídeo, nós tínhamos falado aqui que provavelmente era por causa de que ele não querer perder a titularidade para o De Jong, acabou por se superar e recuperou mais rápido a lesão. Vamos ver se ele consegue, mas acho que é muito difícil. Pelo que eu tenho visto, acho que é muito difícil ele não ser operado, mas esperemos que consiga recuperar rápido. Seria ótimo até para o Porto, que não tem não pode inscrever mais jogadores na lista da Liga Europa, e vai só com 2 pontas de lança, Denis Gul e Mofi. O Denis Gul é um jogador muito querido também pelos adeptos. Muita gente tem comentado aqui que ele merecia mais minutos. Vamos ver agora o que é que ele vale, porque agora é mesmo a valer. Ele agora tem mesmo a oportunidade de se afirmar de vez ou nunca mais se afirmar pelo Porto. Acho que é uma oportunidade única que ele tem. É verdade que tem a concorrência do Mofi, que é um ponta de lança da confiança do treinador. Como eu digo, uma espécie de Pablo Rosário do ataque, mas é a oportunidade do Denis Gul. Ele também tem a confiança do treinador e vamos ver. Eu acho que o jogo com o Nacional vai ser decisivo na carreira do Denis Gul. Pode ficar aqui decidido neste jogo se ele vai continuar como segunda ou terceira opção do Porto e depois sair, ou se vai mesmo ficar de pedra e cal no Porto. Eu quase que prevejo que se ele marcar algum golo, se ele jogar titular e marcar golo, acho que vai começar a crescer, e é essencial para a carreira dele, pelo menos para a carreira dele no Porto, ou num clube grande, porque se ele falhar no Porto, é provável que já não haja outro clube maior ou do tamanho do Porto que o queira. Este jogo com o Nacional vai também ter a particularidade do Porto não poder contar com o William Gomes, que é mais um dos desequilibradores. Sabemos que o Farioli tem 3, só que eu acho que neste jogo há uma particularidade onde o Farioli se vai agarrar a isso. Aliás, acho que ele vai poder usar isso até em mais jogos futuros, que é o facto dele utilizar Fofana naquela posição do 8/10, faz com que ele utilize, provavelmente, isto é só uma suposição, mas acho, tentando entrar na cabeça aqui de Farioli, acho que é isto que ele vai fazer. Ele vai, portanto, utilizar o Fofana a 8/10, Gabri Veiga fica como o desequilibrador suplente para, se for preciso, entrar na segunda parte como desequilibrador, e assim empurra Mora para extremo, sendo mais um desequilibrador extremo, que faz a vez do William Gomes, e depois o Pietuzewski, que também seria o outro desequilibrador extremo. Portanto, acho que o Farioli aqui até consegue jogar bem com isso, matando aqui a ausência do William Gomes, que seria uma ausência. É sempre um jogador que faz falta, já sabemos que é um jogador que faz muita pressão alta e que é mais um desses desequilibradores, muito rápido, muito potente, que traz essa alegria ao jogo, que o Porto tem poucos jogadores que trazem alegria ao jogo, eu digo isto muitas vezes, mas realmente, e achei também estranho isso, até se souberes de alguma coisa e puderes também deixar nos comentários algum pormenor, eu realmente não soube mais. Sei que o Porto recorreu da decisão, até o Vilas Boas falou sobre isso, do castigo ao William Gomes, porque o jogador de Gil Vicente, foi esse até o argumento do Vilas Boas, fez uma entrada igual ou parecida sobre o Tiago Silva e viu só um jogo de castigo. O William Gomes não tinha qualquer cadastro, nunca tinha sido expulso e acaba por apanhar 2 jogos, não percebi porquê, não sei se o recurso não chegou a entrar ou se não chegou a haver decisão, ou se pode ainda haver alguma decisão. O que é certo é que se o Porto não contar com o William Gomes, pelo menos agora com o Fofana a contar ao lado do Froholt, isto tendo em consideração que o Froholt não tenha nenhum problema, acaba por até ser um 11 mais à imagem de Farioli do que ele quer, e acho que não se vai sentir tanto a falta, porque ele pode utilizar Mora a extremo como utilizou com o Sporting. Embora aqui com Pietuzewski e Mora, sendo o Nacional uma equipa mais defensiva,
teria que ser Mora a extremo direito. Não sei até que ponto, também já disseram aqui, algumas pessoas, já dissemos aliás aqui, e algumas pessoas também já concordaram que Mofi também pode jogar a extremo direito. Há aqui várias possibilidades, mas acho que o original é sempre o melhor e acho que o William Gomes será sempre a melhor opção quando o Porto quer desequilibrar no flanco direito. Mas isto só para dizer que pode não ser tão grave nesse jogo com o Nacional. Jogando Fofana, fica Gabri Veiga como suplente e Mora passa como se fosse um extremo suplente também, e portanto passa a ter na mesma 3 desequilibradores como sempre teve. Isto porque quando o William Gomes voltar passam a ser 4 desequilibradores, e mais uma vez aquele ponto que eu digo, ter muitas opções é ótimo, é o ponto forte, é uma grande mais-valia deste 11 deste plantel do Porto, mas também pode ser o calcanhar daquilo. Se o treinador quiser gerir sempre de forma a que todos se sintam titulares, eu acho que Farioli está aí por esse caminho, não acho um caminho demasiado arriscado. E depois também, já agora por falar em clube querer ou não querer, parece que o Porto conseguiu uma solução para o Tomás Pérez, está mesmo de saída. Eu surpreendo-me muito porque é que não havia mercado para o Tomás Pérez. Eu tinha dito que ele fez um grande Mundial de Sub-20, eu acho que o Porto devia tê-lo vendido logo. O Porto empresta-o ao Atlético de Mineiro do Brasil, mas põe ali uma opção de compra baixa, penso que é 5 milhões e meio de euros, ou 6 milhões e meio, se não me engano. Não é muito, acho que o Atlético Mineiro vai acabar por contratá-lo. O Porto devia aproveitar estas boas relações para trazer o Hulk, principalmente agora que o Samu está lesionado, seria uma boa ideia. Eu falei aqui ontem do Origi, houve muita gente que concordou, outras pessoas não ficaram tão empolgadas com essa possibilidade. Ele é um bom jogador, aos 30 anos acho que está ainda numa boa forma. É claro que ele, estando sem jogar, tem que recuperar fisicamente. É sempre um risco ir ao mercado livre de jogadores, como aconteceu com o Caramau, por exemplo. Não sei também o valor do salário dele pode ser muito elevado, mas eu acho que o Porto deveria ir ao mercado livre de jogadores, procurar alguma solução para pelo menos ter uma terceira opção como ponta de lança. E por isso que também te pergunto quais seriam essas possibilidades, olhando ao mercado de jogadores livres, quem é que o Porto poderia buscar, se tens algum nome que sugeres para o Porto contratar, até para eu também poder pesquisar e podemos falar aqui no vídeo sobre essa possível contratação. Acho que seria importante o Porto ter mais um, ou então tem essa possibilidade também de não deixar sair o Caramó, reverter essa saída, uma vez que já conseguiu que saísse o Tomás Pérez, que é o tal jogador que Farioli não apostou nele num único minuto. Achei muito estranha a forma como ele foi tratado. Eu entendo que ele não é um perfil de jogador para Farioli, ele era uma espécie de líbero, foi mais contratado para o Anselmi, mas depois o Farioli chegou ali numa altura, a meio da primeira volta, de dizer que ia dar minutos ao Tomás Pérez, que estava quase a chegar a essa oportunidade, um bocado ali naquela altura em que ele brilhou pela seleção da Argentina, e depois o que é certo é que não lhe deu nenhum minuto, nenhuma oportunidade, e portanto acho que é um jogador que não conta mesmo para Farioli, e acho que o Porto faz bem em pôr uma opção de compra, porque eu acho que o Porto deve vendê-lo mesmo. O Porto está a apostar muito nesta opção de emprestar e depois ter uma opção de compra, que é para tentar maximizar um pouco os jogadores que não têm minutos nenhuns, e é natural que os clubes que vêm buscá-los, por muito interesse que tenham nesses jogadores, vão sempre tentar baixar o valor deles, dizendo, usando o argumento de que eles nunca jogam, que não têm minutos, e o Porto usa este empréstimo também para tentar que os clubes tenham quase uma amostra de como é que o jogador está para depois pagarem a compra. Mas acho que o Tomás Pérez vai sair, acho que não vai deixar a história no Porto, acho que ele não volta, a não ser que Farioli saísse no fim da época, também não acredito, porque eu acho que prevê-se aqui uma época histórica. Eu ainda acredito e ainda mantenho aqui a minha aposta de que o Porto vai ganhar a Liga Europa e Campeonato, e isso aí vocês sabem que mantém-se, e acho que o Porto, pelo menos no campeonato, é favorito, está em primeiro com 4 pontos de avanço. Vamos ver. Como eu dizia ontem, o Vilas Boas tinha umas palavras ali na paragem de seleções na primeira volta, em que dizia que mais uma lesão de um titular e os objetivos do Porto podiam ficar em causa. É o caso aqui com a lesão do Samu e até com a lesão do Kivior, que não, em princípio não será tão grave, mas ainda apanha ali alguns jogos. Mas de qualquer forma, acho que o Porto ainda pode ter uma época histórica, acho que vai a caminho disso, e acho que não tem aqui motivos para deitar tudo a perder. Aquilo que eu dizia ontem, aquela comparação do Porto, do Farioli e da Ajax com este Porto, caiu com o empate com o Sporting, e que o Porto quase ganhou, porque a imprensa quase que já embandeirava em arco que o Porto ia ter 2 derrotas seguidas. Já falava como se o Porto tivesse 2 derrotas seguidas e fosse igual ao Ajax, depois empatava com o Nacional e era igual. Não foi igual, portanto acho que o Porto está mais forte do que muita imprensa quer fazer parecer. Acho até que o Porto com o Sporting é que impôs os ritmos de jogo. Como eu disse aqui, eu acho que o Porto jogou com 2 resultados e quando quis atacar conseguiu até marcar golo, e portanto acho que dominou. Não fosse aquele momento de puro azar, infantilidade, aquele erro grosseiro do Francisco Moura, aquele penalti, e até o próprio azar do Diogo Costa, que defende a bola para a frente, o Porto tinha até ganho e estava com 7 pontos de avanço. Portanto mantenho aqui a minha expectativa. Pergunto a ti também como é que está a tua expectativa em relação a tudo isto, todas estas novidades, muitas delas más em relação ao Porto. Como é que está a tua expectativa em relação ao resto da época? Sei que vem um calendário difícil, é mais difícil que o do Sporting,
Mas às vezes o calendário difícil até ajuda que a equipa fique mais focada. Tivemos esse exemplo, por exemplo, com o jogo com o Casa Pia, em que o Porto acaba por não ter tanto foco e acaba por perder. Ou até esse jogo da Taça da Liga com o Vitória de Guimarães, que não era tão importante e depois o Porto perdeu também, em que o Caramó jogou ponta de lança. Portanto, às vezes um calendário mais difícil não é sinónimo de que vai correr tudo mal, até pode correr melhor. E por isso pergunto como é que está a tua expectativa. E já sabes, amanhã voltamos com mais um vídeo para analisar tudo, toda a atualidade. Há aqui muita coisa que pode acontecer nas próximas 24 horas. Pedir-te só, antes de terminar o vídeo, que deixes então um like para dar uma força aqui ao canal, que não te esqueças de subscrever o canal se ainda não subscreveste. Estamos quase a chegar aos 11 mil subscritores e também depois para chegarmos a essa meta de 15 mil subscritores. E pedir também que deixes o swipe para sermos então o primeiro canal do Porto a ficar em primeiro lugar na tabela top 100 do wipe. Já ficamos em terceiro, vamos a caminho do primeiro. E de resto é isso, um abraço e até amanhã.